Ei, É porque daí eu falo agora e não falo nunca mais, som. entendeu? Ei. Fala nunca mais. Porque a gente vai ter que falar do conflito. Ei. Daí eu fico quietinho. Ok. Olá, somos o Triplamente Podcast. Eu sou a Natália, fujona dos conflitos, muitas vezes. Estamos aqui com Marina e Nicole. E aí, meninas? Fujona número 2. Mas ultimamente tô terrível, tá? Nicole, Não que tô eu te fugindo dos conflitos. Pelo contrário. Acho que em todo nível, todo mundo foge. Em algum momento foge da difícil. conversa difícil. É difícil, né? Né? É difícil a gente olhar ali pra uma discussão, entrar ali real, né? Tipo, vou brigar com isso porque tô afim. É porque a gente não quer enfrentar, porque ele vai desenvolvendo, e à medida que ele vai desenvolvendo, ele vai pegando, à medida que ele vai pegando, a gente não sabe onde que vai parar. Eu acho que é por isso que talvez eu evite o conflito, porque, onde será que vai parar isso? Uhum. Porque às vezes um conflito leva um rompimento de uma vez. E todo mundo tem uma história dessa, que a primeira vez que já embateu nunca mais... Se Né? falou. Já perdeu, já acabou, já rompeu, né? Todo mundo tem aquela pessoa que já conflitou de alguma forma. Depois que conflitou, essa pessoa nunca foi igual. Toda vez, nunca mais. Porque guardou a mágoa, guardou aquele ressentimento, né? Uhum. E tem aquela pessoa também que você conflita e pode conflitar. E aí agora aconteceu né? Mas que não é, mas é, né? Tipo assim, é só um posicionamento, mas diferente. mas que vai e que tem que ser falado, só que talvez antes fosse evitado. E talvez Você tá enrolando, Marina. não, talvez antes eu evitasse muito. Eu ainda acho que eu evito muito do que poderia acontecer. Mas aí agora, na hora que eu vou vendo desenvolver, aí eu falo, putz, será que eu... E depende Onde muito... que volta atrás? Eu acho que depende muito o círculo que você tá também. Dependendo segurança. a pessoa com quem você tá falando. A gente tá brincando aqui do conflito, porque a gente teve divergência de opiniões aqui. E às vezes saiu uma cara diferente, uma expressão diferente da minha face. Mas... que tocou na minha face. E tá tudo bem, né? Mas... E o reflexo disso tudo, né? Porque a gente tá refletindo o outro o tempo inteiro. O nosso próprio refletindo incômodo, a gente, né? Exato. Mas aqui é o que a gente conversou antes do podcast, tá tudo resolvido, tá, gente? A gente conversou. Mas o que eu falo assim, é legal você estar quando você vai ter conversas sérias e difíceis, que você tá num ambiente seguro, né? Que você pode se expressar, você pode opinar. A gente talvez não entre num acordo. E né? não necessariamente a gente precisa entrar todas as vezes no senso comum. Talvez não exista. E às vezes é a forma que falou, ou já tava pegando alguma coisa e estourou naquela hora, na hora que foi ali. Já tinha uma coisa. Mesmo? E às vezes o porquê não é aquele, mas foi ali. Né? Veio pra mim, mas não era pra mim. Veio e aí uma coisa. E aí. Né? Aí às vezes a gente quer dar de novo e às vezes é inconsciente que a gente quer continuar ali. Na hora que eu percebi que eu fechei a cara, eu falei, nossa, na hora que eu deitei do lado da Natália, eu só respirei. Porque foi vindo um negócio dentro de mim. Sério, um calor assim de tipo, obrigada. Ai, desculpa o palavrão. Porque sobe, né? É a raiva, sobe, né? Sobe alguma coisa ali. Porque a gente, quando a gente, de alguma forma, tem um conflito, tem um embate, tem uma coisa, por mínimo que seja, né? Toca o emocional. Então, a hora que a gente já não tem aquela racionalidade, né? Vai perdendo um pouco a consciência, a clareza, né? E às vezes a gente até perde ponto, né? Onde que tava o ponto, né? Qual era o motivo? E aí a gente foi tocando no assunto, né? Aí eu falei, não, mas isso. Aí depois você falou de um jeito, que aí eu falei assim, nossa, mas... entendeu? Tô falando tudo, tô botando tudo a perder, mas não é isso, entendeu? E aí você vai tocando você conforme o que você tá sentindo no momento. E aí vai tocando você como pessoa e vai tocando você o que você acha e o que você tá lendo e de repente vai ficando muito grande uma coisa pequena. Uma coisa pequena, uma coisa que não
muitas vezes, né, se a gente for ver o conflito, assim, eu vejo muito... São opiniões, situações, opiniões, dores e todas as outras experiências que cada um traz. E a gente tem que entender um pouco também que cada um tem a sua personalidade. Sim. Né? Assim, eu acho super legal a gente que trabalhou em empresa, Vivências trabalha em empresa. Vivências e traumas, né? Gente que trabalhou e trabalha em empresas que trazem aqueles diferentes perfis de pessoas. E entender que a gente está o tempo todo trabalhando com pessoas completamente diferentes, com perfis completamente diferentes. Então, assim, uma pessoa que é muito acelerada, às vezes tá acelerada na pilha ali, assim, e eu venho com uma coisa tipo, mais, puto, viajando, não sei o quê. A pessoa vai se irritar, vai entrar num conflito comigo, num debate, por simples questão de diferenças de comportamento, de agir, sabe? Então, assim, maneira de ser, né? Maneira de ser, então, assim, a gente conhecer e saber que cada um tem as suas diferenças, as suas personalidades, né? O seu jeito de ver, lidar. Aí a gente vai conseguir transformar aquela coisa que às vezes dentro de nós começa a crescer. Eu falo, imagina, quantas vezes já eu não fiquei com uma raiva de uma situação, assim, que eu falo, minha visão fica preta. Tipo, dá aquele preto, assim, aquele vum, que eu falo, voar na goela do outro. E era um negócio desse tamanhinho, sabe? E que às vezes foi só a gota d'água, né? E às vezes é a gota d'água daquela pessoa. Exato. E às vezes é a gota d'água de tudo que você já tá vivendo, que não tem nada a ver com aquela pessoa. Nada a ver. E assim, por quê? Porque foi coisas ali que eu fui fazendo, que às vezes o jeito que a pessoa me fala comigo, que é o jeito dela, né? Tá mexendo comigo ali em outras questões. Você fala, viu, precisava de, né? Eu precisava ter chegado nesse nível. Às vezes não é com ela, nem é com ela. É em outra situação, é de outra coisa, né? E aí eu acho que como que a gente resolveu esse conflito? É sendo sincera, né? Acho que é conversa, né? Diálogo. Na hora que a gente percebe onde bateu ali, né? E aí a gente vai conversando. E aí, tipo assim, enquanto a gente ainda vai... debatendo o ponto de vista, não, mas esse não, mas esse resolve. Não é porque eu fiquei defendendo o meu ponto de vista, você defendendo o seu ponto de vista. A Natália literalmente no meio. Só ouvindo. No meio da coisa, né? E aí o problema disso é que a gente vai levando pro lado pessoal, né? E aí a gente vai, né? Vai batendo na gente. Porque na hora que eu falei, a coisa bateu no seu lado pessoal, não foi, né? Foi, sim, né? Pro seu lado. E aí no que a gente foi coisando, foi batendo no meu. E aí, né? E eu falo assim, por que a gente... É muito louco, E né? por que é tão difícil pra gente e assim, estar aberto, né? Ao diálogo do outro. Mas a gente só conseguiu resolver o conflito continuando conversando, porque ela viu que não necessariamente a frase que eu falei lá no início é que eu tava botando tudo a perder, mas eu só tava expondo uma opinião minha, diferente. É a forma, o tom de voz que a gente já vai interpretando de acordo com o que já mas doeu. Mas conforme vai conversando, as coisas podem... Aí vai assentando. Exato. Exatamente. Aí vai passando aquela raiva, né? E aí, porque... Eu não fiquei com raiva nem no jeito. Eu fiquei. Eu acho que é importante... Porque na hora que eu fui conversar, parece que quanto mais eu conversava, mais você rebatia e ia mudando, sabe? Assim, a afeição. E aí eu via que você ia sentindo alguma raiva, alguma coisa, e aí era aquela coisa. E aí o que a gente foi resolvendo, que é onde ninguém... Porque todo mundo para aí. Porque como não tá conseguindo resolver, você continua com o seu ponto de vista e eu com o meu, o nosso erro ali do conflito de todo mundo do dia a dia é que a gente para ali. Não, eu acho só que assim, precisa de tempo. Você viu que a gente foi digerindo ali, aí foi fazendo uma coisa, e aí eu fui tentando não forçar a barra, respirar, e aí... E eu acho que a gente não... E aí espaço pra gente pensar... E eu acho que não a gente só para ali, como Espaço, a gente se né? fecha. Se fecha. A gente, nos momentos de conflito, a gente até tenta, muitas vezes a gente até tenta dialogar, a gente até tenta mostrar, expor o que, putz, eu tava pensando sobre isso. Ó, aconteceu isso porque, pra mim, isso foi assim. E daí a gente vê que não tá pegando, aquilo não tá... E a gente só vai fazendo assim, e se fecha de uma tal maneira
Que daí a opinião do outro, o que o outro tá falando, você não tá fazendo nada, isso só fica ali, ó, remoendo. Num looping de... Você nem escuta mais o que a pessoa tá falando. Exatamente. E daí eu acho que é um momento que daí a gente perde a mão e entra naquilo que você começou falando. Quantas vezes a gente não quis entrar num conflito, né? Porque a gente sabe que a gente ia romper relações ali, e muitas vezes assim, desnecessariamente, porque a gente não estava aberto para falar, o outro é diferente de mim, o outro tem outra opinião, né? Deixa eu escutar aquilo, também é válido. Entender mais o que a pessoa tá querendo dizer. Exato, exato. E o outro é diferente de mim, o outro é diferente de mim. O outro é diferente, exato. Né? Exato. E assim, eu acho que muitas vezes a gente vai deixando de colocar a nossa opinião justamente para não entrar em conflito, né? Muitas a gente vai deixando de fazer porque não quer entrar em conflito. Muitas vezes. A Nicole antiga, eu ia ficar muda e remoer isso pra mim. Tipo, eu ia acalmar ela, ficar muda, ela ia se acalmar e eu não ia falar nada, mas eu ia estar remoendo isso sozinha nas doenças psicossomáticas da vida. Sim, sabe? Geralmente que a gente faz. Faria isso, mas agora eu preciso falar também a minha opinião. Sim. Como a gente vai se entender, eu não sei, mas eu acho que eu também preciso falar, né? Porque senão só eu também vou ficar somatizando isso e no final das contas eu ficar quieta não vai resolver. Exato. Não é? Exato. A gente não vai chegar. E aí, muitas das vezes, o rompimento ainda acontece aí. Né? De eu não falar, eu tô com aquilo na minha cabeça, remoendo, não avisei a pessoa o que tá acontecendo. E aí a gente rompe sem saber o porquê. Não é? Então, assim, não necessariamente quando a gente entra no conflito, a gente rompe, né? Porque a gente consegue chegar em muitas discussões legais, muitos pontos de vista, a gente troca pontos de vistas. A gente amplia a nossa consciência, a gente amplia uma visão. Putz, eu não tinha pensado assim, que massa, dá pra fazer diferente, né? E do mesmo jeito também, se a gente muitas vezes a gente não entrar naquele conflito, também vai romper a relação. Porque né? fica na suposição, na suposição do que o outro tá achando, do que eu tô achando, E também eu tenho história de vários anos que eu tive amizade com certas pessoas, assim, e aí a partir do momento que teve um conflito, rompeu. Então é muito louco, assim, né? Que, tipo assim, acabou ali, né? Não soube lidar com o conflito. Então, tipo, um conflito e pronto, nunca mais. Pra mim, tipo, assim, já aquele negócio, né? De romper. Pra mim, assim, conflito é muito difícil. Né? Eu, assim, não é muito tempo que eu venho trabalhando pra expor e falar, olha, vamos sentar pra conversar, eu tô pensando nisso, isso pra mim não tá sendo legal, né? Tô pensando desse jeito, que ponto que pode ser melhorado, porque, assim, eu deixava muito o negócio, porque eu evitava ele, porque na minha cabeça, né, nas minhas experiências, o conflito obrigatoriamente, não era nem uma coisa de acontecer às vezes, mas obrigatoriamente ia haver um rompimento na minha cabeça, assim, lá no inconsciente. Então, assim, não vou brigar, porque se eu brigar eu vou romper. Era tipo como se fosse assim, brigou, determinante, rompeu, né? Então eu falava, não vou brigar, não vou falar. E daí eu ficava com aquilo sem expor. E quando eu falava, acontecia exatamente isso, porque eu ia guardando. E daí na hora que chegava, que eu explodia, é a mente preta, eu sem racionalizar nada. Porque já passou já passou do limite ali, e daí realmente era o fim. Era romper de um jeito assim de... Pra sempre, pra sempre, pra nunca mais, pra tipo, magoar o outro. Eu também fui assim. E assim, magoando o outro. Das vezes é um limite infinito. Infinito. Que você nunca entra em embate, então o outro tá sempre certo, né? Até que dá uma gota e você fala adeus. Não, e assim, e acaba magoando o outro. E o outro, coitado, que não sabe nem o que tá rolando. Às vezes eu olhava pra minha cara, tipo... Não, porque aí o outro não vai entender nada, né? Vai achar que você rompeu por causa daquele ponto e não é. Não é. É todo um acúmulo. Todo um acúmulo de coisinhas ali que eu achava que era aquela coisinha pequenininha. Vou relevar. Não, já ia romper, entendeu? Na minha cabeça. Então, assim, eu nem vou falar sobre isso, nem vou discutir sobre isso pra uma melhoria, assim, que seja de casal, que seja de amigos, que seja profissional, que seja pra falar, isso aqui é legal, isso aqui não é... Esse ajuste que poderia ter sido feito em muitas situações que tem que ser feito, porque somos personalidades diferentes. Eu achava que um pequeno ajuste era romper.
ele já ia levar no rompimento. Então, não vou falar nada, porque vai romper. E a hora que rompia, mas rompia a dor, né? Não rompia em nenhum momento caos, assim. No né? caos, Grita. né? E hoje, assim, eu olho e falo, nossa, eu podia, se eu tivesse ali pontuado, né? Ó, a minha personalidade é assim, eu lido melhor desse jeito. E você tá lidando melhor desse. Podemos entrar num consenso ou não entrar num consenso, porque também tá tudo certo. Ou agora também a gente não consegue conversar, vamos conversar daqui a pouco. Né? Muitas situações teriam sido evitadas. Muitas situações, né? E esperar um pouco esse tempo aí que vai... Né? E aí depois falar, tá, olha, sabe o que foi? Eu te pedi desculpa, mas olha, é só porque eu assustei com a sua cara. O que aconteceu? Eu assustei, tipo assim, do jeito que eu te assustei na hora que eu falei, né? Tipo assim, que a reação dela foi de susto. Então ela assustou, Fez eu reacei cara. com a sua cara. Né? Então, assim, o que você passou de olhar, de emoção, de tudo, também me assustou. E aí, como eu não tava acostumada mais, assim, a pontuar a coisa, na hora que eu pontuei, que não tinha nada a ver, tipo assim, não era pessoal, se a gente for pensar friamente. Em nenhum momento era pessoal. Né, tipo assim, foi só assim, tipo, vamos acabar aqui porque perdeu aqui, né, pá, né? E aí, só que te bateu alguma coisa aí, e aí, na hora que você devolveu essa cara, e aí, como você ficou ali, aí eu comecei, errei. Aí eu já comecei, o que será? E aí vai gerando um clima, né? Que vai aumentando. E aí o negócio vai fervendo e aí vai entrando em ebulição. Porque vai virando um negócio que vai fervendo, vai fervilhando, porque as emoções, e a gente não tá entendendo. E às vezes ali era só um misto de tristeza com alegria, com raiva, com cansaço. Com um monte de coisa que só teve a válvula o peteleco ali. O peteleco. E aí você desce e continua, porque ao invés de... Porque aí você pensa, aí foi a primeira coisa, gente, quero fugir, deixa eu ir. Dei ali uma respirada, só que enquanto tá isso, a gente tá na ebulição, não vai vindo um negócio assim que não, eu não sinto desse jeito. Eu sinto, aquilo às vezes eu sinto demais. Só finge que eu não sinto. Me remove, eu fico assim, o que será que aconteceu? Eu fico pensando, o que será que... Gente, eu fico me questionando tanto na cabeça, o que aconteceu? Aí eu fico pensando, tentando ver de novo. Mas eu falei, mas que cara que eu fiz? Porque eu não percebi essa cara. Não era o meu sentimento aquele que ela expôs que eu fiz, sabe? O tom de voz, o jeito que você fez. É porque a gente não tá se assistindo. A gente não tá se assistindo. Eu não quis transmitir isso, né? Mas aí bate no sentimento dela também. E aí vira um caos. E aí a gente vai tentar consertar. De repente tá uma se defendendo da outra, porque já ficou ali aquela coisa. E aí só encerrou na hora que foi abaixando o espírito, né, da coisa, assim. A gente foi dando tempo e foi dando... E aí falou, olha... Eu assustei. Só eu isso. assustei. É só isso. Então duas assustadas reagiram. A gente também, né? no calor da emoção, a gente não consegue nomear o que a gente tá... Foi surpresa, né? Foi uma surpresa. Gente, é muito difícil. Você ficou surpresa e depois isso se transformou talvez em raiva e tristeza. Né? A gente vai falar das emoções agora. Né? E aí eu fiquei surpresa também porque eu não tava esperando. E aí eu fiquei também com raiva e tristeza junto. E aí a raiva e a tristeza que foi tomando depois, aí aquela coisa. Que era só uma surpresa, mas aí a gente não soube dar o nome ali na hora. Mas normalmente, no calor da emoção, a gente não sabe mesmo dar o nome. Precisa desse tempo pra gente racionalizar aquilo, né? Por isso que a gente explode, que a gente estoura e tudo mais. E às vezes não entende, né? Então, tipo, deu o nome, ó, foi surpresa. Agora já foi 50% mesmo. Baixou. E aí, a partir do momento que eu falei, olha, eu senti isso, e aí, pronto. E aí, agora eu posso ficar em paz com você. E a gente sentiu no mesmo tempo, assim, né? Que não foi, assim, eu acho. Que até que acalmou, sim. Não, tu falou assim, até aquela hora ainda tava ali, né? Acho que só depois na hora que falou... Eu acho que era mais você. Então pra mim, só ali que eu fiquei em paz. E assim, e é engraçado o como a gente reage, né? Porque a gente pega as memórias do passado, também. Com aquilo que já aconteceu, e a gente, por mais que a gente queira não usá-las, elas vêm à tona. Nunca me posicionei, agora eu quero falar, eu quero argumentar, eu quero defender meu ponto de vista, né?
Já aí não é o meio termo, né? A gente vai pro oposto e tudo mais. E olha que engraçado aqui, né? Vocês falando sobre isso e eu ali no meio, né? E eu literalmente. Tava literalmente ali no meio. E assim, vocês conversando agora, e me vem um insight aqui, assim, meu, bem forte, porque olha o que eu fiz depois disso que eu falei pra vocês. Gente, vamos parar por aqui, vamos embora? Entende? Só, Por quê? Porque, tipo... Primeiro você pegou a minha mão e a mão dela e você tentou... Foi mesmo. Vamos parar por aqui, né? Tipo assim, vamos parar. Tipo assim, você viu que ela tentou desligar a gente forçado. Só que talvez ali... Mas eu tava aberta ali, eu não tava... Eu não tava, não. Porque foi aquela hora que eu deitei ali pra... Então, eu não tava nervosa. Respirar. Não, eu tava. Mas eu não tava. Né? Então, assim, qual que foi a minha reação, que geralmente acontece isso comigo quando eu tô em conflitos com outras pessoas, em outras situações, e que eu vejo aquilo, eu vou ser daquelas que vai falar assim, vamos pegar um sorvete? Entendeu? Pra tentar sair dali. A verdadeira mãe ali, né? Que e tentar mudar o assunto, sabe? Não, passarinho. Entendeu? Eu vou ser dessas pra tentar evitar e pra tentar tirar daquilo. O clima, né? E tudo mais. Então, assim, e daí eu solto pra vocês e falo, gente, vamos embora. Saudade da minha cachorra. Morrendo de saudade da menina. Chega ele embora, porque pesou, né? Pesou. Não, porque eu falei, sabe? Porque daí a gente quebra aquele momento ali, porque é um momento que todo mundo precisa respirar. Né? Vamos respirar, vamos todo mundo respirar porque na hora que a gente tá naquela emoção ali, a gente não vai conseguir se abrir, né? A gente vai, e se deixar, a gente vai fechar, porque aquilo acaba inconscientemente a gente começa a se engolir naquela emoção e dificilmente a gente vai se abrir e falar, então assim, passarinho, entendeu? Pra quê? Pra gente tentar dar uma respirada, sair, né? Às vezes, assim, então aqui, assim, falando um pouco de como que a gente pode lidar com o conflito. Percebeu que tá no momento ali de não sei o que fazer, de aquilo, né? Bateu, vou brigar, vai não sei o quê. Sabe? Vamos beber uma água. Vamos dar uma respirada, vai no banheiro, entendeu? Olha a árvore lá que tá lá fora e fala, putz, espera. Porque se eu não fizer isso, clareza, vai voltando, vai sentindo o pé no chão, sabe? Pega um sorvete, tô tomando um sorvete, agora vontade de comer, entendeu? Vai fazer alguma coisa, porque aí sim você começa a voltar e você vai abrindo e vai permitindo que você você esteja aberto para escutar o outro, né? Porque senão a gente acaba gerando conflito e nesses rompimentos aí que é o que pega geralmente, sim. Né? E aí, às vezes, uma coisa pequenininha vai ficando de grande. Aí a gente junta TPM, depois junta o céu astrológico do dia, e a gente fala, olha, por isso que eu briguei. A conjunção de não sei quem. Olha, isso turbinou. E mas às vezes quando eu vejo Marte entrou, eu falo, nossa. Deixa eu prestar atenção, porque tá muito fácil pra brigar. Qualquer coisa, qualquer faísca pode ser uma explosão. Não, e às vezes essa faísca gera uma explosão e gera um rompimento que não precisava. Não precisaria ter sido daquela maneira, né? Era simplesmente um momento que eu precisava falar, pera, 1 minuto, eu preciso de 1 minuto. Eu preciso respirar, eu preciso tomar uma água, rapidão. Sair do meu eixo. Eu acho que, assim, hoje em dia, pra mim, é muito isso, assim, sabe? A hora que eu percebo, eu falo, nossa, me perdi aqui no meu eixo. Perdi o prumo. Entendeu? Puto, perdi o prumo. Deixa eu... Sabe? Às vezes até esse sinal, assim, de... Sabe? Esses dias eu recebi uma mensagem lá do meu chefe que deu um... Eu falei, nossa... Calma. Já veio com tudo, né? Sabe? Eu falei, não, pera. Que a minha vontade lá é de rasgar, assim, sabe? Eu falei, não, calma, não sou eu, não. Perdi o... E eu faço exatamente os movimentos, e é o que você assim, entendeu da mensagem. Exato. Às vezes a pessoa nem escreveu aquilo. Daquele jeito, entendeu?
E daí eu falo, putz... Porque tem o que você falou, o que eu falei, o que você O que eu interpretei naquele chegou, momento, no final do chegou. dia, cansadíssima. Às vezes eu também A não sei leitura dizer corporal. o que eu queria dizer, Né? entendeu? E aí, gente, é muito complicado. É complicado. Então, Eu assim, acho que- perceber, sair do eixo, eu saí de mim. Aquilo me tomou de uma tal forma, que é o que acontece com as emoções mesmo, né? As emoções, elas vêm, mas elas passam. A felicidade, ela vem, a alegria, ela vem, ela passa. A raiva, ela vem, ela vai embora também, né? O tempo todo. Então, assim, saiu do eixo ali, percebeu, fala, vamos sossegar um pouco, porque desse jeito eu não vou conseguir me abrir, eu não vou conseguir resolver nada. E não que somos tão Sem plenas forçar, assim, né? Não, que a gente rasga, a gente briga. rasga, Sem briga forçar. e tá tudo bem. E sem forçar, né? Às vezes ali, foi tendo um tempo, né? Sim. Que se fosse no calor ali, forçando, porque aí não ia rolar. porque o que acontece? Vai te dando um incômodo, né? O incômodo vai crescendo, porque a gente não quer ficar com aquela emoção. E aí, à medida que a emoção cresce, a gente não quer ficar com aquilo, e a gente quer jogar pra fora. Como que joga pra fora? Devolvendo pro outro, entrando no embate, xingando, gritando, né? Pra aquilo sair. Sim. Pra Né? você se aliviar, né? Pra você se aliviar. Então, tipo assim, se Que a não gente se não alivia, na traz verdade, aquela né? consciência... Às vezes causa mais confusão, exato. Só que a gente quer expulsar o incômodo, né? E aí, se a gente não vai aquietando e falando, olha, porque aqui a gente tava muito consciente, né? Tava tudo ali. A gente quer fazer tanto dar certo, a gente quer tanto que tudo dê certo, que aí a gente tava muito consciente. Tipo assim, não... Né? Volta. Não vamos estragar, volta. E aí foi fácil de voltar, assim, né? Sim. De Voltar pro presente. de ver se opa, conectar. Mas muitas vezes não é fácil você voltar não. pro presente ali. Não foi fácil também, não, mas assim, não foi impossível, né? Foi consciente, assim, né? Tipo Sim. E o que eu ia perguntar pra vocês agora, assim, é também como é difícil a gente lidar com emoções que a gente sempre classificou elas como erradas. Né? Não pode sentir raiva. Não posso pode... sentir raiva. É feio, né? Não posso sentir raiva, não posso... Quanto isso é pesado, assim. E a gente quer fazer esse movimento de eu expulsar ele pra fora de mim porque aquilo eu não posso sentir. Né? O quanto isso pesa e quanto isso é difícil pra vocês. E eu acho que agora o tanto que a gente já tá... O grau que a gente já se conhece é muito grande. Então fica tudo muito transparente. Né? Então, tipo assim, do jeito que o outro fala, do jeito que o outro faz, a expressão do rosto já fica, entendeu? Você sabe que já Ai, meu Deus, não posso fazer uma expressão. Você já sabe que agora. não né? Vou aqui, ó. Exato! Botox é a solução! Então a gente já vai ficando tão assim. É transparente mesmo, assim, já vai ficando tão, né, natural e tal, né? Porque a gente tem intimidade, né? Que aí, por isso que é mais fácil brigar com quem a gente é íntimo mais do próximo, que, né, do outro ali, que a gente não sabe o que tá se passando. Porque a gente não consegue ler muito, né? Não consegue ver tanto, E é difícil, né? A gente ver aquela pessoa que a gente conhece tanto com aquele sentimento de... que a gente nomeia como errado, né? Mas aí é também o espelho, né? Aquela história, o quanto aquilo me incomodou, que é meu, né? Totalmente meu. Aonde aquilo cutucou aqui dentro, sabe? A gente às vezes não quer lidar com isso naquele momento. Então a gente acaba fugindo, explodindo, não sabe como pôr pra fora. Eu sou uma pessoa que há uns anos atrás não saberia comunicar o que eu tô sentindo. Era na explosão, era gritando. Será que a gente aprende quando a gente é criança? Não sei. A É que lidar na hora, com às essas vezes, emoções, a gente não né? vê onde foi. A gente acha que foi aquilo ali. E às vezes depois a gente vai ver que não era, que era outra coisa. Mas só depois se a gente for cavucar, né? Mas tem hora que é muito explícito, foi aquilo. E tem hora que não é nada explícito. Né? Tipo, tem coisa a mais ali, né? Não foi só isso, era outra coisa. E o quanto que quando a gente é criança, a gente não aprende a lidar com tudo isso. Sim. A lidar com as emoções, A gente não aprende. A gente não foi ensinado a lidar com conflito, né? A evitar conflito. A evitar conflito. Né? Tipo assim, não brigue, não faça, não reclame, não responda. Ou não, então, não fale, tipo, o amiguinho não faça bateu em nada. você, vai ter que bater no amiguinho. ou responda na mesma moeda. Tudo responda mesmo. Você Gritou, fala, você grita. Bateu, você bate. Mordeu, você morde.
né? E aí tá aí o meio termo disso, né? Aí a gente praticou CNV aqui, você viu? A gente praticou, assim, porque primeiro a gente parou, né? A gente foi indo no... A gente foi tentando, eu pelo menos fui tentando nomear o que eu tava sentindo, assim, porque ela tava falando, você fez tal cara, tá, mas eu não tava sentindo, tipo, eu posso ter feito a cara, mas não é o sentimento que tava aqui dentro. Não foi nesse intuito que eu quis transparecer. E como comunicar isso sem... mas não era isso, você tá errada. Essas frases que eu usaria uns anos atrás, não foi como aconteceu. E você já fez algum curso de comunicação não violenta? Não, às já vezes... fizeram, assim? Eu tenho curiosidade de fazer, eu nunca fiz. Eu já fiz um básico, já assim, fez? Mas é complexo. Eu queria fazer, assim. É bem complexo. Assim, é super interessante, né? Já li o livro também do Marshall. É super interessante. Até a gente já pode até indicar aqui o livro que você leu, né? Sim. Sensacional. Tem o livro da girafa que eu ganhei, da Sonali. Às vezes, quando eu comecei a ler sobre... muito super interessante, super mastigadinho ali, esse livro também, pode deixar esse livro lá. Eu até pergunto, assim, se alguém tiver algum curso, alguma coisa para indicar de comunicação não violenta que a gente não conhece, né? Para trazer aqui pra gente uma indicação, alguma pessoa que seja um profissional, né? Que trabalhe com isso, que é legal. Carolina Nalon. Né? Pra gente fazer curso, porque isso daí a gente vai ter que usar isso o resto da vida, né? Sim. Com todo mundo. E quando comecei a ler sobre comunicação não violenta, eu falei assim, gente, mas que mimimi! Eu tenho que falar... tipo, uma coisa que poderia ser direta, objetiva, e às vezes você tá rodeando, dando uma volta, mas eu também tô respeitando o sentimento do outro, né, falando daquela forma. E aí, às vezes eu olho e falo, mas essa forma aqui tá muito rodeando, por que tem que florear tanto? Mas é uma forma de você não ofender, não bater naquele ponto. Num curso que eu fiz, o professor falava, quando você atingir aquele ponto que pega na pessoa, ela não vai te escutar. Não adianta, ela fecha o ouvido, ela é o que você falou, fecha. A comunicação não vai rolar. Então é melhor você não ir diretamente naquele ponto, dá aquela floreadinha. Quer dizer que você sentiu dessa forma? Ou como você se sentiu? Você tá me falando que foi isso, mas me fala mais um pouco sobre isso, assim, de você tentar realmente entender. E é isso. Conflitos estão aí, né? Todo momento. Então aí tem ferramentas... E a gente entender, tipo assim, que não é aquilo, é o que tá por trás daquilo. Porque esse florear aí é que, tipo assim, a gente não pegar o preto no branco, porque tudo que é humano ali, emocional, não é muito preto no branco, é meio várias cores, né? Vários tons de cinza e colorido aí ali, porque... Não é tão aquilo, né? O que tá por trás daquilo, do que foi aquilo, de como foi interpretado aquilo, né? Exatamente. E tem tantas ferramentas hoje, né? A gente sempre tá falando aqui tem muitas ferramentas que a gente pode ir atrás e buscar os cursos já vai deixar aqui. de comunicação não violenta para trabalhar, né? E tantas outras aí, então sempre indiquem pra gente aí alguma coisinha que para vocês é bom, né? Para vocês fizerem o sentido, que vocês conhecem, como vocês fazem, pra gente estar aqui também aprendendo com vocês, refletindo e podendo trazer aí novos temas nesse assunto. É isso, obrigada. É nóis. É nóis.